Irmãos, como o Márcio Felipe começou lendo um texto de Mateus, hoje nós iremos falar sobre o batismo. Durante os últimos cultos, nós demos uma pausa em Mateus, algumas pausas nós já demos em Mateus, e essa agora para falarmos sobre algumas necessidades que a liderança entendeu que a igreja deveria ouvir, deveria aprender e deveria colocar em prática. Então, já foi falado sobre ceia, já foi falado sobre a liderança, diáconos, presbíteros, vai ser falado sobre missões e hoje nós vamos falar sobre o batismo. Possivelmente, a maioria dos que estão aqui já foram batizados, seja batismo nas águas ou se de outras igrejas, outros tipos de batismo também, mas a maioria passou por esse processo. A maioria já desceu as águas, como nós falamos. Mas mesmo assim, mesmo a maioria já tendo passado por esse processo, é interessante a gente falar. Por quê? Porque talvez esse processo ficou no seu passado. Talvez o batismo se tornou algo que foi um dia bonito para você, que foi um dia que seus familiares estavam lá, mas já foi há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Então hoje a gente vai se dedicar, durante alguns textos da Bíblia, a falar sobre o batismo e como ele é importante para nós nos dias de hoje, mesmo já tendo nos batizados, talvez com seus 15 anos, 20 anos, enfim. Então, eu gostaria de novo que você abrisse em Mateus, no capítulo 28, verso 16. Esse é um dos textos que nós vamos ler, mas eu gostaria que a gente começasse a pregação de hoje lendo ele, e eu vou explicar também o porquê depois da leitura. Mateus 28, verso 16. Quem está lá atrás consegue me ouvir bem? Porque eu não consigo. Eu estou achando que está baixo, mas está todo mundo ouvindo, ok. Todos acharam? Vamos fazer a leitura então da palavra de Deus. Mateus, capítulo 28, verso 16, diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Vamos orar mais uma vez para que Deus possa nos dar discernimento e que Ele abra a nossa mente, tão limitada, a entender a Sua palavra no dia de hoje. Deus, eu quero te agradecer, primeiramente porque temos acesso à Tua palavra. Quero te agradecer porque hoje estamos aqui, a Tua força nos trouxe até aqui, que o Senhor possa ter recebido os nossos louvores, as nossas palmas, os nossos cânticos, as nossas ofertas e dízimos, que o Senhor tenha recebido, Pai, tudo que nós entregamos até aqui durante o culto a Ti, Senhor. Eu te peço que o Senhor possa colocar a nossa atenção nesse momento, que os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração esteja aqui, que a gente venha se desconectar de qualquer coisa lá fora, de qualquer preocupação que venha tentar tirar o nosso foco da mensagem e que a mensagem possa moldar o nosso coração, Senhor. Que a gente saia daqui com o coração, a mente renovada através da Tua palavra e nada além disso, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, eu quero começar a pregação de hoje com esse texto. Por quê? Porque eu primeiro quero que vocês entendam que o batismo é algo que não foi mandado fazer apenas para os discípulos e pastores e missionários, mas para todos nós. Então, como o Márcio Felipe falou, e não é mentira, o batismo é algo muito importante para os cristãos. Mas se a gente ficar no muito importante, a gente perde muita coisa. E como ele também falou defendendo, ele não ia pregar, então não tinha como ele explicar tudo sobre o batismo. O batismo não é assim importante. Mas além de ser importante, ele tem muitos efeitos na nossa vida. Foi talvez um momento muito bonito na sua vida. O último batismo que a gente teve foi o da Railane, acredito eu. E foi um momento muito bonito, estava a família dela, estava o marido dela, o filho dela, nós como irmãos em Cristo estávamos lá. E de fato foi um momento
memorável. Nós vamos nos lembrar, ela com certeza vai se lembrar para o resto da vida, aquele momento. Mas, acima de tudo, o batismo ele tem um significado, uma ordenança. Princípios devem ser seguidos. Qualquer pessoa, será que pode batizar? Será que eu posso me batizar? Eu tenho um filho, será que eu posso colocar ele na banheira e tirar ele, você está batizado? É isso que a gente vai tentar entender hoje, segundo a palavra de Deus. Mas lembre-se disso, os discípulos deviam batizar, você deve batizar, e a gente vai entender como que você participa desse processo de batizar pessoas. Eu peguei uma definição, eu não criei essa definição, durante anos da história da igreja, pessoas estudaram sobre o batismo e algumas resumiram, e eu vou estudar hoje junto com vocês algumas partes dessa definição, e no final a gente vai juntar tudo, o João vai projetar aqui, não agora, só no final, e a gente vai entender o que é o batismo. Eu queria fazer uma pergunta para você, retórica. Eu queria que você imaginasse um dia você numa piscina, ou você numa cachoeira, num rio, no mar, e você está tomando banho, ou você então está na beira da piscina, algum amigo seu chega e joga você na piscina. Talvez você vai achar engraçado, ou se você for de poucas brincadeiras, você não vai achar engraçado. Talvez você espere ele estar bem seco para você ir lá e revidar e jogar ele. Ou você pode só perdoar, como um bom cristão, você pode ter ficado chateado, mas você vai perdoar. Agora imagine que você está nessa mesma situação, um amigo seu pega o seu corpo, afunda você, e quando você volta ele fala, você foi batizado. Talvez seja um pouco estranho, não é normal esse tipo de brincadeira, não era para ser. Mas você vai se perguntar, ou esse meu amigo está doido, ou ele está achando que ele é o novo evangelista, o novo João, que está saindo aí pelos rios e mares e batizando pessoas. Você foi batizado se alguém fizer isso com você? Agora vocês me respondem. Não. Existem algumas coisas que devem ser seguidas para uma pessoa ser batizada. Se eu pegar esse copo aqui e jogar na Tainá, agora, e falar, você foi batizada, ela não foi batizada. Porque algumas coisas não foram seguidas da forma que deve ser. E é isso que a gente vai estudar hoje. A primeira coisa que eu queria que a gente pensasse é que o batismo, ele é o ato de uma igreja. Por que ele é o ato de uma igreja? Porque hoje é muito comum pessoas falarem, eu sou o templo do Senhor. Se essa pessoa for cristã, ela está certa. Só que depois disso, eu sou o templo do Senhor, ela vai falar, logo, eu não preciso estar no templo feito por homens. É muito comum isso. Muito, muito comum. Principalmente em grandes cidades. Talvez aqui ainda não chegou no nível como se você vai ver, talvez nas grandes capitais. Mas um exemplo, existem pregadores, um dos mais famosos, que é o Caio Fábio, ele fala isso. Eu não preciso estar na igreja. Eu sou o templo do Senhor. E ele vai levando multidões aonde ele passa. No caso, na internet, né? Ele está na internet, ele não sai da sua casa. Só na internet ele consegue fazer isso. Por que é um ato da igreja? Porque quando Cristo ele chega para os discípulos e ele dá ordens para os discípulos, lá também, em Mateus 16, 13 e 20, eu queria que o João projetasse, alguns textos a gente vai ler, Jesus dá autoridade para os discípulos. Logo, se ele dá autoridade, os discípulos representariam ele aqui na terra. Então, lá em Mateus 16, 13 e 20, vai dizer assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão, Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus.
O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Esse texto ele é importante, porque aqui, só até o 19. Volta no 19 já, por favor. Esse texto ele é importante para o que a gente vai estudar hoje, porque aqui Jesus chega para os discípulos e fala: eu estou dando as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Jesus passa uma autoridade para os discípulos que até então essa autoridade não existia. Só que quando a gente vai ver o 18, 15 e 20, Jesus pega essa autoridade que era só dos discípulos e ele abrange um pouco mais. Mateus 18, do verso 15 ao verso 20. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. E aqui entra a parte de fato interessante do texto. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, com esses 2 textos, a gente entende que a igreja, aqui na terra, exerce uma autoridade que outras instituições não exercem. Mas o que isso tem a ver com o batismo? O batismo é um ato da igreja, porque é a igreja que representa Cristo aqui na terra. Então não tem como eu chamar a Tainá e eu batizar a Tainá sozinho, sem que a igreja participe desse processo. Porque o batismo, a gente vai ver mais na frente, é um ato onde representa uma união da pessoa com Cristo. Se o representante é a igreja, logo a igreja tem que fazer parte desse momento. Então a primeira característica de um batismo é que um batismo fora da igreja, e quando eu digo fora da igreja, sem uma igreja, isso aqui que nós estamos vendo hoje, participar, não é um batismo. Pode ser uma brincadeira, onde um joga o outro na água, pode ser um momento divertido, pode ser um momento emocionante, mas batismo, ele não é. Porque a igreja, o corpo que representa Cristo aqui na terra, não participou. Essa é a primeira característica. A segunda característica do batismo é que ele afirma e representa a união de um crente com Cristo. A primeira, o ato de uma igreja. A segunda, o batismo afirma e representa a união de Cristo com uma pessoa, de uma pessoa com Cristo. Por que isso? Quando uma pessoa se batiza, e eu vou dar o exemplo da Railane, que foi o último batismo, existe uma confissão de fé. Se você veio na assembleia anterior do batismo dela, ela chegou aqui, ela contou o testemunho dela, os irmãos ouviram esse testemunho, alguns irmãos fizeram perguntas para ela, e depois dessas perguntas, os irmãos entenderam que a Railane era uma cristã, era uma crente no Senhor Jesus Cristo. E com isso ela foi para o batismo. O batismo representa e afirma a união de Cristo com uma pessoa, porque no batismo, todas as pessoas, até as não cristãs, como a gente viu no batismo da Railane, vão ouvir alguém falando, eu creio no Senhor. Então, o batismo, ele precisa representar isso. Algumas igrejas, nos dias de hoje, algumas consideradas até seitas, quando vai batizar uma pessoa, elas adicionam coisas. Um exemplo disso, quando uma pessoa, não todas as igrejas, mas em algumas igrejas adventistas, quando a pessoa vai se batizar, isso está no YouTube, você pode pesquisar, a pessoa é perguntada, você aceita os escritos de Ellen White para ser batizado? E a pessoa fala sim ou não. Se ela falar sim, ela vai ser batizada. Se ela falar não, ela não vai ser batizada. Em algum momento, em algum batismo onde houve aqui os contextos dos evangelhos, Paulo quando foi batizado, o eunuco quando foi batizado, houveram perguntas além de você crê em Jesus? Não. O contexto era, você crê em Jesus, você é batizado para a remissão dos pecados.
Então, hoje, essas igrejas que quando vão batizar a pessoa, elas acrescentam coisas, elas fogem dessa afirmação e dessa representação da união do crente com Cristo. Não é a união do crente de Calvino e de Cristo. Não é a união do crente, do pastor e de Cristo. É a união do crente e de Cristo. Existem 2 textos que a gente vai poder ler que vai falar sobre isso. O primeiro está lá em Romanos, no capítulo 6, do verso 3 até o verso 4. Você pode abrir na sua Bíblia ou você pode também acompanhar aqui. Romanos capítulo 6, do verso 3 ao 4, diz assim: Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Esse texto vai falar que quando nós somos batizados em morte, ou seja, morremos assim como Cristo morreu. Outro texto que vai falar sobre isso é no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 25 e também o verso 26. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Irmãos, esses 2 textos eles vão tratar o batismo não meramente como um descer e um levantar de águas, mas como uma morte e ressurreição. Eu não sei qual foi o dia do seu batismo. Eu lembro pouco do meu batismo. Quando eu tinha uns 18 anos, eu comecei a me questionar se de fato aquele batismo era até válido, pelos contextos daquela época. Eu não sei se você lembra do seu. Eu não sei se naquele dia você fez alguma promessa. Eu não sei se naquele dia teve algo que mudou assim na sua vida, num estalar de dedos. Mas eu sei que se aquele batismo, de fato você estava entendendo o que estava acontecendo, se você tinha entregado a sua vida a Cristo, se você era um cristão, se você de fato tinha entendido tudo aquilo, naquele dia você tinha morrido e ressuscitado. Não só como simbolismo, mas com Cristo, como Cristo morreu e ressuscitou. Além do batismo representar e afirmar a união com Cristo, se nós somos unidos com Cristo, nós também temos bênçãos em Cristo. Uma dessas bênçãos é a remissão de pecados. Então, além de você entrar na água e sair da água, e você falar, eu sou um cristão, você também recebe coisas. E uma dessas coisas é a remissão dos seus pecados. Olha o que está escrito no livro de Atos, capítulo 2, 38. Diz assim: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Paulo também, quando é batizado, lá no livro de Atos, capítulo 22 e 16, diz assim: Ananias disse ao recém-convertido apóstolo Paulo: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Quando você é batizado, os seus pecados são perdoados. Quando você é batizado, você deixa de ser aquela criatura que você era e você se torna uma nova criatura. A gente vai ver mais na frente que o pecado, que o batismo, ele não salva. Mas já que ele não salva, não significa que ele é só um simbolismo. Ele representa algo muito maior. A gente já viu que o batismo, ele representa 2 coisas. A primeira, ele é um ato de uma igreja. E a segunda, ele afirma e representa a união de um crente com Cristo. A terceira coisa, e essa terceira coisa, nós acreditamos nela. O batismo, ele acontece imergindo a pessoa em água. Ou seja, afundando a pessoa em água. A pessoa entrando de todo o corpo em água. A palavra grega, baptizo, o irmão Naldo pode falar depois melhor para vocês a pronúncia certa, com certeza não é essa, mas essa palavra significa imersão, ou imergir totalmente, é de onde vem a palavra batismo que nós usamos. No Novo Testamento vemos alguns exemplos de que nos levam a entender o porquê eu devo batizar imergindo a pessoa, e não só pegando um pouco d'água e
jogando, ou então molhando apenas o cabelo. Tem 3 textos que eu quero ler com vocês. O primeiro é o livro de João, do capítulo 3 e 23. Diz assim: Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado. Esse texto fala que o local onde João batizava era um local que tinha muita água. E isso nos leva a entender que o batismo que acontecia lá possivelmente era o batismo de imersão. Eu não sei porque João escreve que lá tinha muitas águas, mas ele escreve que tinha muitas águas. O outro texto está lá em Atos 8, 26 ao 38, Eunuco e Filipe. Eu quero ler ele todo, porque ele é um dos textos que mostra um batismo acontecendo na prática. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Quendace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como poderei entender, se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: Peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou e, começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito. Se você crê de todo o coração. Então ele disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. A este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Esse texto é interessante porque ele narra basicamente os primeiros passos de fé desse etíope. Ele lê o Evangelho, alguém explica o Evangelho para ele, e quando ele entende o Evangelho, ele fala: Por que eu não me batizei ainda? Eu quero expressar isso para todo mundo. É assim que um cristão faz. E aí a Bíblia fala que quando ele passa por um local que tinha água, ele fala: Olha, aqui tem água, eu quero me batizar. Irmãos, os textos que eu estou usando aqui, e os textos que outros teólogos usam para falar sobre a imersão, não são textos que falam: o batismo deve ser feito por imersão, mas são textos que nos levam a pensar sobre isso. Esse etíope, ele estava viajando. Quando uma pessoa viajava por muito tempo, o que é que ela levava? Água. Se o batismo que o etíope e Filipe tiveram feito fosse de outra forma, ele poderia pegar uma jarra de água que ele tinha e falar: Eu tenho água aqui, me batiza. Mas ele não faz isso. Quando ele passa por um canto que tem água, ele fala: Olha, ali tem água, eu quero ser batizado. Eles entram na água, eles saem da água, o batismo acontece. Então esse é outro texto que nos leva a pensar que o batismo, nos tempos de Jesus, na época dos discípulos, eram feito por imersão. E tem um terceiro texto, lá no livro de Romanos, capítulo 6, do verso 1 ao 4, que Paulo vai falar do significado da morte e ressurreição dentro do batismo. O que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Esse texto vai falar sobre o batismo como
um momento em que existe morte e ressurreição. E quando a gente olha para os tipos de batismo que hoje são feitos nas igrejas, seja por aspersão, seja por imersão, o que a Igreja Batista faz, que uma pessoa entra dentro das águas e sai, é o único batismo em que esse contexto de morte e ressurreição pode ser visto de forma dramática. Quando eu digo dramática, de forma vista. Imagine como representar isso. Você consegue imaginar uma pessoa morrendo e ressuscitando só de jogar água na cabeça dela? Não. Mas quando uma pessoa desce uma água e ela sai da água, a gente consegue imaginar esse contexto. Então são 3 textos que você pode ler: João 3:23, Atos 8:26 ao 38 e Romanos 6, do 1 ao 4, que vão mostrar contextos do batismo, em que a gente olha para os textos e fala: imersão, uma pessoa saindo da água e uma pessoa entrando na água e uma pessoa saindo da água. Anderson, então significa que as igrejas, como a igreja presbiteriana, elas são seitas e heresias? Não, não são. Elas creem em Jesus. Elas creem que quando uma pessoa é batizada, aquela pessoa está se unindo a Cristo. Então, logo, quando a gente olha para outras igrejas que pensam da mesma forma que nós e apenas o batismo é diferente, mas que segue o mesmo princípio, uma pessoa se unindo a Cristo, elas são nossos irmãos. Então, até agora, nós já vimos que o batismo é o ato de uma igreja, ele afirma e representa a união de uma pessoa com Cristo, ele é imergindo em água, e também o batismo é o ato de um crente. Se uma igreja batiza, ela batiza um crente. E aqui a gente entende que ele é um ato de um crente porque ele não traz salvação. Um dos exemplos é quando aquelas 3.000 pessoas ouvem Pedro pregar em Atos. Depois que ele termina a mensagem dele, eles perguntam: e agora, o que é que a gente faz? E Pedro responde: sejam batizados para a remissão dos seus pecados. Quando uma pessoa é batizada, ela não está querendo falar para todo mundo que eu quero ser crente, eu quero conhecer a Cristo. Não, o que ela está falando é: eu sou crente, eu sou um cristão, eu sou o filho de Deus. Não sei se vocês já pararam para fazer essa conta. Eu não sei se vocês já tiveram numa cruzada evangelística. Aquelas que tem um caminhão ou um palco enorme, multidões de pessoas. E aí, eu não sei se você talvez já viu algum vídeo, alguma foto de Billy Graham pregando, um exemplo. Quando ele falava: quem quer aceitar Cristo? Quem quer entregar a vida a Cristo? Milhares de pessoas levantavam a mão. Mas será que o número de pessoas que se convertem é o mesmo número de pessoas que se batizam? Eu tenho certeza que não. Certeza absoluta que não. E por experiência própria. Uma vez, quando eu ainda estava na faculdade, a gente fez um evento lá em Teresina, onde reuniu alguns estudantes de todo o Nordeste. Alunário e Jadelso estavam nesse evento. Acredito que Rebeca também estava. E nesse evento, nós saímos para evangelizar. Quando nós voltamos, um número de pessoas, não lembro ao certo, se converteram. Estava lá na fichinha, tantas pessoas se converteram nesse evangelismo. A igreja que a gente deixou essas pessoas para serem cuidadas, depois falaram quem estava lá. E o número das pessoas que continuaram, eu não estou falando das pessoas que se batizaram, o número das pessoas que continuaram indo, depois de tomarem a decisão, era irrisório, era mínimo. Eu acredito que talvez, se 1 ou 2 pessoas se batizaram, de 50, 100 pessoas que se converteram, era muito. Por quê? Porque o batismo é o ato de um crente. Agora, levantar a mão e falar: eu quero aceitar Jesus, qualquer pessoa pode fazer isso. Uma criança, na sua inocência, ela pode: eu quero aceitar Jesus. E ela vai ser contada lá no final do culto. Uma alma entregue a Deus. Aquela criança entendeu talvez todo aquele movimento, aquela pergunta? Não. Mas levantar a mão, qualquer pessoa levanta. Talvez você, não sei se você entendeu na época que você se batizou, mas o batismo, ele é para pessoas que entenderam o que é o Evangelho, que entenderam as responsabilidades, que entenderam o privilégio de participar do Evangelho. Irmãos, quando aquelas pessoas que entregaram a vida a Cristo, que ouviram o Evangelho, na verdade, Pedro,
e perguntaram o que é que elas tinham que fazer, Pedro não hesitou. Ele falou: se batizem. Por quê? Porque o batismo ia glorificar a Deus com 3.000 pessoas ao mesmo tempo falando: eu creio em Jesus, eu sou um com Jesus, eu não faço mais parte do mundo. Talvez vocês já viram, com certeza vocês já viram, alguns batismos que acontecem de megas igrejas no Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio importante? Sim, historicamente, geograficamente, ele é um rio importante. Ele aparece em algumas histórias que nós lemos na Bíblia. Mas o Rio Jordão, diferentemente da piscina dos irmãos da Sara, onde nós fazemos o nosso batismo, ele tem alguma importância? Não. Possivelmente, se você entrar na sua internet e colocar batismo no Rio Jordão, vai aparecer vários famosos, presidentes, ex-presidentes, deputados, cantores, atrizes, atores, pessoas da socialite, indo lá no Rio Jordão e sendo batizados. Mas elas não são cristãs. Porém, elas acham que por ser o Rio Jordão, por estarem de capa branca, por ser um local santo para elas, ali era um batismo. Irmãos, lembrem-se disso. O batismo é um ato de um crente. Não é à toa que nós não fazemos batismo todo mês e abrimos e colocamos na rádio lá. Porque nós entendemos que o batismo é um ato de um crente. Já entendemos que o batismo é um ato de uma igreja. Já entendemos que o batismo ele é por imersão. Entendemos que o batismo ele representa e afirma a união de uma pessoa com Cristo. Mas também existe outra coisa que o batismo é. Quando uma pessoa se batiza, ela está se comprometendo com Cristo. Volto a falar, se uma pessoa hoje se converte na nossa igreja, ela pode amanhã não vir mais. E, em tese, pouca coisa vai mudar na vida dela. Pessoas se convertem todos os dias, se convertem, né? Levantam a mão todos os dias. Se você for em megas igrejas, no final do culto vai ter uma postagem lá: hoje o culto foi on fire, hoje o culto foi top, 50 pessoas entregaram a vida a Cristo. É muito comum você ver isso em algumas igrejas, em megas igrejas. Só que dificilmente você vai ver as 50 pessoas que entregaram a vida a Cristo se batizaram depois de algumas semanas, alguns meses de discipulado. Irmãos, em algum momento, você talvez já pecou, com certeza. Mas imagina, aquele momento em que você pecou e que você falou assim: cara, agora eu acho que eu vacilei de verdade. Agora eu acho que esse pecado aqui eu cometi e se Deus não tiver misericórdia de mim, a coisa vai ficar feia. Possivelmente depois desse momento você falou assim: Senhor, eu nunca mais vou fazer isso. Ou então, talvez quando você magoou alguém que você gosta, e você sabe que isso não magoou só aquela pessoa, mas também magoou a Deus, você falou: Senhor, eu nunca mais vou magoar aquela pessoa. Quando você se batiza, você está fazendo uma aliança com Cristo. E você está falando para as pessoas isso. Eu estou me comprometendo com Cristo. Eu estou me comprometendo a parecer com Cristo. O Rafa falou algo na oração que é muito verdadeiro, mas que a gente não dá tanta importância. Talvez você que está ouvindo e você que entregou a vida a Cristo, seja a única pessoa, a única possibilidade de alguém, durante toda a sua vida, ouvir falar sobre Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas isso é muito real. Talvez você seja o único amigo daquele seu parceiro de faculdade, daquela sua amiga do trabalho, da escola, que vai chegar mais perto de ouvir sobre o Senhor Jesus Cristo. Se no dia do seu batismo foi verdadeiro, você entendeu tudo o que aconteceu, você se comprometeu. Talvez você não falou, mas o seu batismo representava isso. Eu vou ser uma testemunha de Deus aqui na terra. Lembra do seu batismo há 10, 20 anos atrás? Será que isso ainda acontece nos dias de hoje? Será que você consegue todos os dias ir dormir? E eu não vou dizer com a consciência limpa, porque a gente nunca vai fazer o que de fato deveríamos. Mas será que você consegue dormir e falar assim: eu me lembrei do meu batismo hoje?
Eu fiz valer o meu batismo. Eu, de fato, fui comprometido com o reino de Deus. Jesus, como a gente leu lá no livro de Mateus, ele dá a chave do reino para os discípulos. Os discípulos não vão reger agora o reino. Os discípulos não vão agora dizer como Deus vai agir. Imagine um juiz, quando ele dá um decreto. O juiz não cria a lei. O juiz, ele não faz a lei do jeito que ele quer. Não deveria ser. O que o juiz faz ele pega a lei, ele interpreta a lei e ele aplica a lei. O que os discípulos deveriam fazer, o que nós devemos fazer, é isso. Então, quando a gente fala que o que está ligado no céu está ligado na terra, é que nós, como representantes de Cristo, devemos ser comprometidos, já que você um dia levantou a mão e deu um passo a mais do que isso, se batizou, a fazer com que o reino seja expandido, seja conhecido. Talvez você se esqueceu, mas hoje pode ser um ótimo dia para você fazer de novo essa promessa. O ponto é, Deus lembra das promessas que nós fazemos. Então, se você já prometeu várias vezes que ia mudar, e essa for só mais uma, Deus vai saber que essa vai ser só mais uma. Ele vai anotar que essa vai ser a 1000ª vez que você diz que ia mudar. Então, não precisa fazer mais promessas. Lembre do seu batismo. No seu batismo você falou, eu vou ser comprometido com a obra de Deus. O pastor Rafa contou um breve testemunho de um momento em que ele conseguiu proclamar o reino de Deus. Não sei qual vai ser o desfecho disso. Tati e Rafa podem falar depois, mas ele proclamou o evangelho. De alguma forma ele proclamou. Ele se comprometeu e Deus deu uma oportunidade. Qual foi a última vez que a gente esteve comprometido com o reino de Deus? Limpar a igreja é fácil. Servir na mídia, no louvor, é fácil. Sair da sua zona de conforto e dizer, eu sou o cristão dessa empresa, é difícil. Sair da sua zona de conforto e dizer para a sua família, eu sou um cristão, eu não sigo esses princípios, eu sigo este princípio, é difícil. Dar o dízimo, dar a oferta, é fácil. Difícil é você chegar para aquele seu amigo que nem sonha que você é cristão e falar assim, ei, você sabia que um dia eu entreguei a vida a Cristo? E foi assim, assim, assim? Sabia que você poderia também participar do que eu tenho participado? Isso é difícil. Porque vem a timidez, vem o cansaço, vem a rotina, vem N desculpas. E eu não estou falando isso para a igreja, eu estou falando isso sendo a igreja. Irmãos, dizer que você é comprometido com Cristo é fácil. Eu posso falar isso aqui. Ser comprometido com o reino de Deus é difícil. Milton Brandão faz parte do reino de Deus. Lagoa de São Francisco faz parte do reino de Deus. O projeto que a nossa igreja tem faz parte do reino de Deus. As crianças que a nossa igreja tem faz parte do reino de Deus. Os irmãos que você não está enxergando aqui hoje, porque talvez não querem mais vir para a igreja, faz parte do reino de Deus. Isso significa ser comprometido com o reino de Deus. É olhar as necessidades que o reino de Deus tem e supri-las com o que Deus já lhe deu. Existe um verso, para finalizar esse ponto, Mateus 10, do 32 ao 33, diz assim, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. É simples, irmãos. Não existe algo muito difícil de interpretar essa parte. Se nós confessarmos a Deus aqui na terra, nos lembrarmos de Deus aqui na terra, Ele se lembrará de nós. Se nós nos negarmos, Ele também nos negará. Mas além do batismo ser um comprometimento público com Cristo, ele também é um comprometimento público com o seu povo. Pense bem, se você chama alguém de pai, e essa pessoa tem outros filhos, você ganhou não só um pai, mas você também ganhou irmãos. É uma conta simples. Não tem como eu simplesmente querer o Deus Criador e não querer a sua criação. Se você for ver, hoje, as pessoas mais influentes hoje na internet que falam sobre os desigrejados e esses movimentos que não precisam se conviver na igreja,
Talvez no começo você fale assim, nossa, é verdade, faz sentido. Só que quando você vai ver, soa muito mais como um egoísmo. Conhecendo de perto algumas pessoas que acham que não é necessário estar dentro de uma igreja, o que eu percebo, falando do meu contexto, o que eu percebo é que, na verdade, essas pessoas não querem conversas profundas. Elas não querem prestar conta, elas não querem responsabilidades, elas não querem ouvir alguém querendo saber sobre a sua vida, elas não querem ser repreendidas. Então, quando você fala, Deus é meu Pai, você também tem que falar, esses aqui são os meus irmãos. Sejam as melhores pessoas do mundo, sejam as piores pessoas do mundo, pecadores. E aí você fala, não, esse texto não é para mim, porque eu estou aqui hoje, eu vim no domingo, eu vim na quinta-feira no pequeno grupo, eu vim ontem no encontro com mulheres. Não se engane, você dentro da igreja pode viver igual um desigrejado. Vir ao domingo é fácil também, como eu sempre falo, ser um cristão de domingo é fácil. Tem café, às vezes tem bolo, ceia do Senhor, e talvez você tome de forma indigna se você não está vivendo tudo isso. Dependendo da igreja que você vai, tem um retiro no carnaval. Quando tem batismo, tem churrasco. É muito bom ser crente dessa forma. É muito fácil ser crente dessa forma. Encontros e alegria e comida. Mas e essa parte aqui, onde eu sou vulnerável? Onde eu chego para o meu irmão e eu falo, eu cometi esse pecado. Onde eu ouço homens mais velhos falando, você deve se responsabilizar pelos seus atos. Onde as mulheres ouvem mulheres mais velhas falando, você errou, você precisa mudar. Essa parte do ser cristão é totalmente diferente do domingo e do pós-domingo, dos momentos de alegria. Mas isso era o ser igreja. É compartilhar das alegrias, mas também é compartilhar das aflições. Talvez você esteja aqui na nossa igreja e você pense assim, não, eu acho que a igreja deveria ser mais unida. Eu acho que a igreja deveria fazer mais visitas. Eu acho que a igreja deveria fazer mais momentos de animação, algum retiro, alguma coisa que animasse. E eu concordo. Eu também acho que a igreja deveria fazer mais isso. Mas a pergunta é, você tem feito isso? Na segunda-feira passada, aconteceu algo que eu me alegrei muito. O Rafa tinha me chamado para fazer uma visita. E eu... na quarta-feira. E eu falei, vamos lá. Só que, na segunda-feira, quarta foi outra coisa. Na segunda-feira, tinha vôlei, que toda segunda-feira tem. E eu falei, eu quero ir no vôlei. É bom ir no vôlei. Eu estou em comunhão com o pessoal, é o pessoal da igreja que vai lá. Só que ele tinha me chamado, não, vamos lá, se der tempo eu vou depois. Ele entrou em contato com o irmão da igreja e falou assim, eu posso ir aí? Aí o irmão falou assim, não, porque eu vou visitar outro irmão da igreja. A gente já se alegrou. Opa, peraí. Um irmão está indo visitar outro irmão e ninguém está sabendo de nada. Ninguém comunicou nada. Ok, vamos tentar com outra pessoa. Aí o Rafa entrou em contato com outro irmão e o irmão falou assim, hoje Rafa, hoje não vai dar, porque eu vou visitar outro irmão. E a gente ficou surpreso assim, ele mandou uma mensagem para mim, caraca, o que está acontecendo? Tinham 4 famílias que a gente não sabia, e essas famílias foram se visitar. Essas famílias entenderam que quando elas se batizaram, que quando elas entregaram a vida a Cristo, elas estavam se comprometendo com o corpo. Essas 4 famílias não eram íntimas entre si, mas eles entenderam que eles tinham que ser, porque eles são irmãos em Cristo. Em que momento que toda a igreja vai entender isso? Não é fácil, não é fácil. Eu prefiro ficar em casa, eu prefiro ir no vôlei. Eu prefiro na quarta-feira vir jogar tênis de mesa aqui. É bom fazer isso. E eu vou estar com os meus irmãos. Mas é necessário. Eu só vou saber se meu irmão de fato está passando necessidade, e quando eu digo necessidade, não financeira e de alimentação, não só isso, mas espiritual, se eu conhecer o meu irmão. Eu consigo entender a necessidade da Sara, porque eu moro com ela, mas eu não consigo entender a necessidade do Naldo. Eu só consigo entender no dia que eu for na casa do Naldo, que eu mandar uma mensagem para o Naldo. Isso é se comprometer com o corpo. Ontem teve a reunião das mulheres, e a Sara disse que foi muito bom. Eu creio que de fato foi muito bom. Mulheres conversando entre si e aprendendo entre si sobre a palavra de Deus. Daqui a alguns dias vai ter um encontro de homens. Homens falando entre si sobre coisas de homens e aprendendo a palavra de Deus. Irmãos, na quinta-feira passada a gente teve o nosso pequeno grupo
para terminar esse ponto. E uma das orações foi: nós precisamos orar pela igreja. A igreja parecia que estava com um foco, parece que está com um foco um pouco perdido, e nós oramos sobre isso. Eu não sei se você consegue imaginar isso, mas pense no estilo de igreja que Atos 2, a igreja primitiva era. Pense nos exemplos bons que a Bíblia traz sobre igreja. Ou talvez pense no momento que você, nessa igreja, você falou: cara, aquele momento era muito legal. Aquele momento era muito bom. A gente estava indo no Baixão, a gente estava indo até Lagoa de São Francisco, um missionário foi enviado para lá, pessoas se convertiam aqui. Lembre desse momento e compare com o momento que nós vivemos hoje. Será que nós estamos comprometidos com o povo de Deus? Será que nós vivemos a mesma união que a igreja de Atos vivia, onde eles faziam tudo junto? Tem como, Anderson? Não, não tem. Eu sei que não tem. Nós trabalhamos, nós temos família, escola e várias outras coisas. Mas nós precisamos entender que ser igreja é estar vulnerável. Ser igreja é se intrometer da forma certa na vida do meu irmão. Claro que eu não vou me intrometer e querer saber tudo que ele vai fazer e os planos dele. Não, não é isso. Mas eu preciso saber a necessidade do meu irmão. E eu só consigo saber isso quando eu saio da minha zona de conforto. Há uns tempos atrás, quando o pastor Rafa falava que é muito bom, sim, nós estarmos juntos e ter momentos legais, mas que também é necessário a Bíblia ser aberta, é por isso. Eu posso estar todos os dias com o Jadel e a lunária, mas se a Bíblia não for aberta, se conversas que venham glorificar não forem feitas, é a mesma coisa de eu estar com outros amigos que são do mundo. Irmãos, dentre todas as coisas do batismo, eu acredito que para a realidade da nossa igreja, essa parte é uma das principais. Nós já fomos batizados, a maioria aqui já foi batizado. Mas lembre-se disso, você tem que ser compromissado com o povo de Deus. Assim como eu devo cobrar, eu também devo me entregar. O texto de Atos 2, capítulo 41, diz assim. Atos 2, 41. Dois. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. No dia que Pedro pregou, 3.000 pessoas foram acrescentadas. Acrescentadas aonde? Lá em Atos 1,15 diz. Atos 1,15 vai falar que a igreja de Jerusalém tinha cerca de 120 pessoas. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse. Não precisa e disse. A igreja de Jerusalém tinha cerca de 120 pessoas. Quando Pedro pregou, cerca de 3.000 pessoas foram acrescentadas. Irmãos, quando uma pessoa é batizada, ela é acrescentada no corpo de Cristo. E tudo que eu falei aqui, ele está embasado também nesses dois textos. 3.000 pessoas, um dia, se tornaram irmãos em Cristo, junto com aquelas 120 que estavam. E eles começaram a viver isso. Se você ler o livro de Atos, você vai ver as características daquela igreja e tudo o que eles viviam. Por último, irmãos, algo que o batismo representa também, e eu já falei sobre isso, mas eu quero afirmar, a união do crente à igreja e a distinção do crente do mundo. Quando Cristo chama os seus discípulos, Ele não chama os seus discípulos de forma secreta e fala assim: olha, eu quero que vocês me sigam, mas a gente só vai se reunir à noite, quando ninguém pode nos ver. A gente só vai bolar alguns planos e tentar ganhar essas almas de forma que ninguém possa ver. Não. Ele fala: vocês vão ser pescadores de almas. E eles andavam na cidade, as pessoas perseguiam ele. E multidões iam atrás dele. Então todo mundo sabia quem era discípulo de Jesus. Quando Jesus morre e Pedro está lá, o pessoal reconhece. Fala: ei, você é parecido com o discípulo de Jesus. Ele fala: eu não. Mas as pessoas reconheceram, pelo jeito que ele andava, pelo jeito que ele falava, as pessoas sabiam que Pedro era um discípulo de Jesus. Irmãos, quando nós nos batizamos, o que a gente está falando é: essa pessoa pertence a Jesus, eu pertenço a Jesus.
Nós não estamos num país no Oriente Médio, num país talvez na Ásia, onde você, para ser cristão, tem que ficar calado e se encontrar em locais subterrâneos e talvez ter um pedacinho da Bíblia rasgada que você conseguiu de um contrabandista de Bíblias. Não, nós estamos num local onde a gente pode falar sobre Cristo. Ainda nós estamos nesse local, não sei amanhã, mas hoje nós estamos. Então, não ache que é certo e que é cômodo você ser um cristão, mas um cristão em que as pessoas nem sabem de onde você é, para onde você está indo. Você foi chamado, de fato, para você aparecer. E quando eu digo aparecer, não é que você vai aparecer porque você vai ser famoso, não, mas aparecer de, eu sou um cristão, eu pertenço a Jesus Cristo. Talvez, dando o exemplo novamente aqui do Rafa, tudo que vocês sabem, eu também, o que eu sei, que foi o que ele falou aqui, mas eu vou dar esse exemplo. Talvez ainda não tinha tido esse momento de ele chegar e sentem aí e vocês vão escutar. Alguém perguntou, ele falou. E ele não se omitiu. Talvez você já passou por isso, na faculdade, no trabalho. Irmãos, no momento em que você tem a oportunidade de sair desse secreto, dessa sua vergonha, desse seu medo, e você não usa isso, você está sendo omisso. Se você não expõe a sua opinião, e eu espero que a sua opinião, a minha opinião, seja a opinião do Evangelho, outra opinião vai ser exposta. Por que hoje a cultura do nosso país e a cultura do mundo, ela é totalmente diferente das culturas de um tempo atrás? As músicas são diferentes, as novelas, os filmes, tudo é diferente, tudo parece que baixou o nível. Porque a igreja foi se calando e o mundo foi falando mais ainda. Se a igreja falasse o mesmo tanto que o mundo, eu tenho certeza que a cultura seria diferente. Quando você vê um cristão abrindo a boca, expondo a sua opinião, e essa opinião sendo bíblica, aquela opinião vai ser enxergada por outras pessoas. O problema é, se você hoje abrir a sua TV e colocar no canal cristão, possivelmente o pregador que vai estar lá, ele vai estar falando sobre prosperidade. Se hoje você abrir a sua TV e botar numa novela cristã, possivelmente aquela novela, ela passou um pouco longe da Bíblia. Porque o que vai ter lá, quase nada vai parecer com a Bíblia. Irmãos, nós precisamos nos distinguir do mundo. E eu não falo de você usar vestes que não parecem com o mundo. Porque, novamente, isso é fácil. Ou deveria ser, é fácil usar uma roupa um pouco mais curta, mais longa e menos apertada. Mas é difícil você falar, eu sou um cristão. É difícil você chegar para o seu amigo que está pecando e que está indo direto para o inferno e você falar, ei, cara, eu acho que você deveria ouvir essa mensagem. Isso é difícil. Mas nós precisamos nos distinguir do mundo. O seu batismo talvez foi há 10, 20 anos atrás. Mas se há 10, 20 anos atrás você ainda continua sendo omisso, você precisa mudar isso. Você se comprometeu, não comigo, não com Rafa. Talvez eu nem era nascido quando você se batizou. Você se comprometeu com Cristo e Cristo ainda está esperando essa sua posição. Ele não está parado. A obra dele não está parada. Mas se você se comprometeu, ele espera algo de você. Se você é filho de Deus, ele espera um amadurecimento de você. Irmãos, nós vimos 7 pontos de o que é um batismo. Juntando esses 7 pontos, eu queria que o jovem projetasse aqui. A gente vai ler a definição, então, do que nós acreditamos que é um batismo. Você não precisa acompanhar, mas você pode só ler aqui no seu canto mesmo. O batismo é o ato de uma igreja afirmar e representar a união de um crente com Cristo, imergindo em água, e o ato de um crente se comprometer publicamente com Cristo e com seu povo, unindo assim um crente à igreja e o distinguindo do mundo. Essa é a definição que nossa igreja acredita que é um batismo. É o ato de uma igreja, ele afirma e representa a união de um crente com Cristo, ele é por imersão, é o ato de um crente de se comprometer. Então, se você se comprometer, você faz parte disso. Público, não nas escuras, não para ninguém ver, mas para todos verem, para o máximo de pessoas verem, com Cristo e com o seu povo.
No dia que você entregou sua vida a Cristo, no dia que você se batizou, você também se comprometeu com a igreja de Cristo. Você ganhou irmãos, unindo assim um crente à igreja e o distinguindo do mundo. Irmãos, indo já para o final, o que não seria um batismo então? Muitas coisas eu poderia colocar, mas eu quero resumir em duas. Primeiro, o batismo não salva. Como eu falei, o batismo é um ato que um crente faz, que um cristão faz. Então você não batiza porque você quer ser salvo. Você se batiza porque você é salvo e quer falar: eu sou salvo. Eu sou um crente em Jesus. Você quer que os seus amigos ouçam isso, você quer que a sua família ouça isso. Para aí, não. No outro dia você vai viver, e você vai para o trabalho, você vai para a faculdade e você vai continuar falando isso. Eu sou um cristão. Se você talvez parou de falar isso, peça a Deus que você volte a falar isso, que você tenha coragem de falar isso, que você perca essa sua timidez. Pessoas precisam ouvir o Evangelho. Eu não vou dizer que talvez se a pessoa que você ouviu o Evangelho não falasse, você não ia ser cristão, porque se você é salvo, você ia ser salvo de qualquer forma. Mas imagine que talvez a pessoa que apresentou o Evangelho para você falasse assim: não, eu acho que eu não vou falar com a Sara, eu acho que eu não vou falar com a Gislane. Essa pessoa possivelmente foi importante na sua vida. Em algum momento ela perdeu a timidez dela e ela levou o Evangelho até você. Seja o seu pai, seja a sua mãe, seja um amigo. Você tem que fazer isso também. Você foi chamado a fazer isso também. Outra coisa que o batismo também não é, irmãos, uma mera invenção humana. O batismo não pode ser equiparado a um retiro. Um retiro a gente inventou. A nossa igreja não faz muito isso, mas outras igrejas fazem. No final no carnaval vão lá, comemoram, comida, diversão. Isso é uma invenção humana. Você não precisa ir para você ir para o céu. O batismo não. Jesus falou isso para os discípulos. João batizou Jesus. Paulo foi batizado. Filipe batizou aqui o etíope. Então não é simplesmente uma tradição que surgiu de uns anos para cá. Não. É uma ordenança bíblica de Jesus. Nós devemos passar por isso. Dito isto, eu tenho 3 aplicações e afirmações para a gente sair daqui. E você não sair daqui assim: nossa, o Anderson falou muita coisa, mas eu já sou batizado, então não tem por que eu ficar ouvindo isso durante quase 50 minutos. Mas eu creio que esse tempo e essas aplicações e afirmações são sim úteis para nós. A primeira, como eu li lá no livro de Mateus, capítulo 28, é nosso dever como cristãos batizarmos pessoas. Como você faz isso? Evangelizando pessoas, discipulando pessoas, ajudando na maturidade de pessoas, até que essas pessoas falem: eu quero fazer um ato público, eu quero me batizar. Não necessariamente você tem que procurar pessoas na rua e evangelizá-las e sair com um balde d'água e batizá-las naquele momento. Mas a partir do momento que você sai do seu comodismo, que você vem ao projeto e você evangeliza crianças, que você faz visitas com o Naldo e você evangeliza as famílias, que você vai em Milton Brandão e visita aquelas famílias, que você vai no seu trabalho, na sua escola, você está fazendo parte desse processo. Você está contribuindo com que pessoas ouçam o Evangelho e que pessoas sejam batizadas. A segunda coisa, devemos nos lembrar todos os dias do nosso batismo, para assim vivermos de forma que agrade a Deus. Se todos os dias da minha vida eu colocar na porta do meu quarto, na tela do meu celular, que um dia eu fui batizado, eu vou lembrar todos os dias que, primeiro, eu fui perdoado dos meus pecados, e que, segundo, eu me comprometi com Cristo. Eu não me comprometi com aquelas pessoas que estavam ali, eu me comprometi com Cristo. E se eu lembro isso todos os dias, eu vou me forçar a fazer isso de uma forma natural. Eu vou me forçar a todos os dias glorificar a Deus e falar: eu pertenço a Cristo. E não só naquele momento que foi muito bonito, mas todos os dias da minha vida, em todos os contextos da minha vida. E por último, o batismo é um elo muito maior que a lista de membros de uma igreja. O que é que eu quero falar com isso? Eu vou repetir. O batismo é um elo muito maior que a lista de membros de uma igreja. Quando você se batiza, e dando o exemplo de quem se batizou nesta igreja, você não está fazendo um compromisso e participando agora de uma família, onde termina
no mais velho e começa no mais novo. Não, você está fazendo parte de uma família agora, do corpo de Cristo, universal. Seja aqui, seja em Teresina, seja no Japão, seja onde for. Então, se você achar que você começa a ter responsabilidades quando você é aceito como membro de uma igreja, você está muito enganado. Você começa a ter responsabilidades e privilégios quando você se batiza. Porque quando você se batiza, você faz parte de um corpo de Cristo. Talvez o seu nome não vai estar numa lista de membros, mas vai estar no livro da vida. Não naquele momento que você se batizou, mas você é um cristão. O seu nome está lá. Então lembre-se disso. Você não deve entender que você tem responsabilidade só quando no dia da semana o seu nome estiver na escala da limpeza. Não. Existe muito mais coisa do que isso. Existe muito mais coisa que você pode fazer. Então, irmãos, algo que eu queria que a gente saísse daqui e se lembrasse é que é um privilégio para nós. Podemos um dia ser alcançados por Cristo. Nós não fizemos nada para isso, mas nós fomos alcançados. Mas também é um compromisso que nós fizemos no dia que nós nos batizamos. Eu pertenço a Cristo. Eu tenho um Pai e eu ganhei irmãos. Lembrem-se disso. Eu queria que a gente terminasse o momento de hoje orando e pedindo a Deus: Senhor, me lembra do dia do meu batismo. Não daquele momento bonito e tudo, e das pessoas que estavam ali, mas do que eu me comprometi a fazer. Faz com que eu saia dessa comodidade e que eu volte a ter um senso de igreja, de entender que agora eu faço parte de um corpo. Eu não estou mais ligado ao mundo, eu não pertenço mais ao mundo, eu pertenço a Deus. Se você entende isso, se você acredita nisso e que você de fato deveria sim voltar àquele pensamento, eu quero que você ore comigo também no seu canto. Vamos orar, irmãos. Senhor, eu quero te agradecer porque um dia o Senhor nos alcançou, um dia uma pessoa foi usada, uma igreja foi usada para proclamar o teu evangelho para nós. Um dia nós tomamos uma decisão porque o Senhor nos deu força, o Senhor nos mostrou a verdade e naquele dia nós decidimos entregar a vida a Ti, Pai. Depois de alguns momentos de participar de uma sala de classe de batismo, de um discipulado, de alguém ser usado por Ti, nos ajudar a entender o que é a fé cristã, nós decidimos publicamente professar o Teu nome e ser batizados, Pai. Que a gente venha se lembrar desse compromisso. Que a nossa igreja, Pai, ela venha a ser conhecida, Pai, por uma igreja de pessoas que entendem o real significado do batismo, Pai. Que a gente venha se lembrar dos compromissos que fizemos contigo e de tudo que o Senhor fez por nós até aqui, Senhor. O Senhor disse que estaria conosco até o dia que Cristo voltasse, o Senhor tem feito isso. Pai, eu te peço que o Senhor possa abençoar a tua igreja, que o Senhor possa ter misericórdia também da nossa igreja, Pai. Se em algum momento a nossa igreja desviou-se, Pai, dos teus caminhos, se em algum momento a nossa igreja deixou de fazer o que deveria ser feito, que a gente possa trazer o nosso coração de volta, Deus, para o centro da Tua vontade, Pai. Usa, Deus, a liderança dessa igreja para fazer isso. Toca, Deus, o nosso coração, o coração de cada irmão que está aqui. Coloca, Deus, o desejo no coração daqueles que ainda não tomaram essa decisão, Pai. As crianças, os jovens da nossa igreja, Pai, as pessoas que vêm e visitam a nossa igreja, Senhor, que elas possam fazer parte, Pai, do corpo de Cristo, professando o Teu nome, entregando a vida a Ti, Senhor, e publicamente falando: eu pertenço a Cristo, Pai. Deus, eu te agradeço por esse momento e que este momento, Deus, ele não venha ser só mais um, Pai, mas que a gente possa se lembrar de tudo que foi falado aqui, Senhor. Que a gente procure a cada dia mais, Deus, durante essa semana, buscar entender tudo que foi falado aqui, Senhor. Que a gente venha buscar mais e mais na Tua palavra, a Tua vontade para as nossas vidas, Pai, pois ela já está escrita aqui, Senhor. É isso que eu te oro, Senhor, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar a Deus.